Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos. Hoje é sábado e por isso eu quero aqui convidar você para juntos fazermos uma reflexão, porque também é um dos objetivos do canal, é que nós façamos reflexões sobre muitas coisas, sobre a vida, né? Sobre esse mundo da política, sobre a nossa sociedade em que nós estamos vivendo, enfim, sobre muitas coisas. Por isso eu quero te convidar, você, com um pouco de paciência, acompanhe esse vídeo até o final, tá? Que vocês vão gostar, com toda certeza. E o tema que eu estou trazendo aqui hoje tem a ver com a desumanização, que eu coloquei como título: A desumanização é o pior de todas as guerras. Olha só, a desumanização. Para ajudar aqui um pouco nessa reflexão, que aí depois eu relaciono, né, essa reflexão com o nosso dia a dia, com tudo que está acontecendo, que nós estamos vendo, né, que nós estamos aí assistindo, né, de forma horripilante, né, de forma degradante, quando se apresenta diante de nós, dos nossos olhos, a total desumanização, aquilo que a gente poderia considerar, né, em qualquer pessoa, em qualquer ser humano, a capacidade de sensibilidade, né, ou a capacidade de sensibilizar diante de pessoas que sofrem, que passam necessidade e assim por diante. Seja lá o que for, seja lá o que seja essas pessoas. E aí nós estamos falando de seres humanos. Nesse vídeo eu não pretendo aqui trazer um comentário apenas, né, com relação à questão da guerra, dos ataques de Israel contra a Palestina e assim por diante, né, que agora pela manhã é até difícil você assistir, né, o que está acontecendo nesse momento, de bombas explodindo na faixa de Gaza. E aí, essa desumanização está muito presente ali, porque você tem seres humanos, você tem crianças, você tem pessoas idosas, pessoas inocentes que estão morrendo. Pessoas que, basicamente, elas estão ali, né? Elas estão ali como se elas estivessem marcadas, né? Ou na fila da morte, como a gente viu no nazismo, em concentrações nazistas ou qualquer coisa assim. Acaba não deixando de ser uma espécie de uma concentração ali, nazista, né? Ou pior do que isso. Aí sempre há a justificativa com relação aos terroristas, o Hamas, aquela coisa toda. Só que em meio a tudo isso, a gente percebe o exagero, né? O exagero, o que ultrapassa todos os limites da condição humana, o que ultrapassa todos os limites do direito internacional, né? Assim, uma arrogância tão enorme, tão grande, provinda desse primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, lá de Israel. Essa atitude condenável, inaceitável, que o mundo não deveria jamais aceitar uma situação como essa. Mas eu quero também situar aqui muitos casos, uma diversidade de casos de desumanização que acontece também no nosso meio, né? Por isso que eu não quero situar apenas ali a questão da guerra e tudo mais. Eu acredito que isso daqui é uma situação que está presente em diversos momentos, tá? Numa sociedade como um todo, no nosso meio, entre nós, entre conhecidos nossos, na família. Esse tipo de desumanização também está muito presente. Aí, como eu disse que eu vou trazer aqui o Kant, o Immanuel Kant é um filósofo do século XVIII, que aqui no meu canal, algumas coisas vocês vão encontrar com toda certeza falando a respeito desse filósofo, do Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele escreveu uma obra, que eu até estou com ela aqui. Essa obra do Immanuel Kant, a meu ver, é uma obra excelente. É uma obra que não é, olha só, sobre a pedagogia, tá? Sobre a pedagogia. É um livro fino, não é grosso, né? Dá para ler
em pouco tempo, tá? É rápida a leitura. E é um livro que eu dou toda a certeza que qualquer um de vocês vão gostar. Porque o assunto que é tratado nesse livro é um assunto muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Onde, por exemplo, Kant vai falar sobre a criança, né? Ele vai falar do bebê. Né? Então, ele vai tratar de questões relacionadas à educação que trata-se, inclusive, de uma educação que provém da família e que também provém da escola. E Kant não está aqui, nesse livro, propondo nenhum método, vamos dizer assim, de como trabalhar a educação. Tá? Ou seja, não é um manual de como que se faz educação. Não é nada disso. Inclusive, não foi nem a pretensão dele. Como ele é filósofo, ele traz uma reflexão. E essa reflexão ela é muito profunda, ela é muito importante para nossas vidas. Aí, sim, para professores, para pais e assim por diante. Mas olha só, o Kant nesse livro, aqui não é a gente tratar sobre o livro. Talvez em outro momento eu possa fazer um vídeo, né, falando só sobre isso. Mas é por conta desse assunto aqui que eu acabei trazendo o livro, tá? Essa obra do Immanuel Kant. E vou pegar aqui frases muito interessantes. Tá? Tem uma diversidade de frases, mas eu peguei aqui duas que está aqui nesse livro e que faz parte do pensamento de Kant, que a gente costuma dizer o pensamento kantiano. Ele diz assim: o homem só se torna homem pela educação. Olha que interessante. O homem só se torna homem pela educação. No tempo de Kant, século XVIII, quando se falava de homem, estava falando da humanidade toda, né? É claro que hoje em dia não se usa assim mais uma terminologia apenas homem, né? Por questões de gêneros, essa coisa toda, né? É um avanço da nossa sociedade atual. Mas só para a gente poder compreender que ele está tratando de todo mundo, de toda a humanidade. Que essa humanidade, né, toda... Né? Bom, essa frase de Kant, que o homem só se torna homem pela educação, possui, assim, um sentido de humanidade. E Kant, ele desenvolveu uma linha de pensamento dizendo assim que no homem, nós seres humanos, nós temos assim como se fosse duas naturezas, né? É como se tivesse assim presente em nós duas naturezas. Uma que é a natureza animal, né? Que ele vai chamar de animalidade, né? E a outra natureza humana, que é a humanização. E no campo da animalidade, da natureza animal, o Kant ele vai considerar que está presente a maldade, né? Aquela maldade muito semelhante do que foi defendida por Thomas Hobbes, né? O homem lobo do homem, o homem mau por natureza e assim por diante. Kant ele não vai considerar exatamente assim como Hobbes que o homem é apenas mau, né? Que nós já nascemos com essa maldade. O Kant ele acaba meio que trazendo tanto o Hobbes quanto o Rousseau, né? Tendo em vista que na concepção dele há uma possibilidade de que o ser humano, né, deixe essa maldade, né? Ou abandone essa maldade. Que nós, seres humanos, nós temos que integrar a essa humanidade, que é a humanidade, na concepção dele. Então, o bem, né, a paz, essa coisa toda, está presente nesse contexto que ele vai chamar de humanidade. Você vê que coisa interessante, né? A humanidade é um lado da razão, né, da racionalidade, mas dessa racionalidade boa, dessa racionalidade que é alimentada, né, pela perspectiva de que a moral do bem, né, da vivência do bem, a boa moral, tá? Porque é interessante falar da boa moral porque existe também o mal moral, né? Mas esse é um outro momento para poder explicar isso. Mas assim, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é pertencente a essa humanidade. E aí que entra a educação. Para Kant, ele entendia que o homem precisa ser educado, o ser humano, né? Ele vai dizer assim que de todos os animais, né? Olha só então que nós estamos na categoria de animais também, né? Que de todos os animais existentes no nosso mundo, a única criatura que precisa ser educada somos nós, seres humanos. Nós somos os únicos que precisamos ser educados, que tem necessidade dessa educação. Isso por conta do desenvolvimento da racionalidade,
Isso por conta do desenvolvimento do entendimento humano e assim por diante. Do desenvolvimento da inteligência e aí vai. Então, necessita dessa educação. Essa educação precisa fazer parte de nós seres humanos, né? Nós não podemos viver sem a educação. E a educação ele vem assim como um projeto de vida, né? Que essa humanidade, tá? Ela é ao mesmo tempo, em escala mundial, ela é construída, desenvolvida, né? Apesar que essa humanidade já existe dentro de nós, mas ela precisa ser desenvolvida, porque o Kant ele vai considerar que esse lado da animalidade, da maldade do homem tem um grande peso, né? Sempre está aí como se fosse um grande peso, uma grande força, tá? Que atrai muita gente para essa maldade. Então a educação é que vai, tá, trazer essa capacidade do homem de escolher o bem, de se optar pelo bem e abandonar a maldade, abandonar a violência, abandonar o ódio. Percebe? E aí ele continua então dizendo o seguinte: o homem é aquilo que a educação faz dele. Interessante, né? Então, nós passamos por um processo educativo desde a família, depois a gente vai para a escola. Tá? Só que é assim, nós carregamos essa educação, por assim dizer, essa educação individualizada de cada um, né? Nós carregamos conosco na nossa vida, né? Isso daí caminha conosco na nossa vida. E aí o que acontece? Se nós somos pessoas mal educadas, se nós somos pessoas desumanas, se nós somos pessoas que não têm uma sensibilidade humana, se nós somos tipo de pessoas que opta mais pelo mundo do crime do que, né, uma vivência de harmonia, qualquer coisa assim, se nós optamos mais pela guerra do que pela paz, então, essa educação, porque Kant ele vai considerar que a educação, é claro que ele não vai pegar igual como muita gente, né, trata que a educação tem apenas um entendimento dentro do campo da educação. Não, em Kant você não concebe a educação. A educação é uma coisa muito genérica, né? Mas quando ele está falando assim, falando sobre essa necessidade da educação, ele está falando dessa boa educação, que ela provém desde a família, continua na escola. E no fundo, ele está tratando de um tipo de educação, tá, que Kant vai chamar de educação moral. Então, ou seja, a educação, ela teria então como finalidade essa educação moral, a formação moral do ser humano. E aí que Kant vai chegar num ponto muito interessante, porque ele vai dizer assim: a moralidade, né, essa moral nossa, essa ética, ela faz parte de uma formação. Ela faz parte de uma formação. Ninguém nasce ético. Ninguém nasce já moral. É uma construção. E aí a educação, ela precisa estar focada nessa linha. Aí alguns vão dizer assim: ah, mas se de repente a gente trabalha isso nas escolas ou qualquer coisa assim, na universidade, e aí mesmo assim, às vezes pessoas que passam por formações como essa são pessoas ruins. Mas aí existe uma outra questão, que é um outro debate, que são as opções humanas, as escolhas humanas. Kant, ele nunca trabalhou numa perspectiva de uma imposição. A perspectiva de Kant é sempre a perspectiva da liberdade. Nós temos liberdade de escolha. Nós vemos o bem, nós vemos o que é ser humano, né? O que é ser humanizador. Nós assistimos, nós vemos tudo isso daí, né? Até mesmo na nossa sociedade, vemos isso na educação. Vamos para a faculdade e vemos tudo isso. Agora vai caber também a cada um fazer a sua escolha, né? Então, gente, não sei se essa reflexão tem ajudado muito vocês, porque o que a gente precisa pensar assim? Essa desumanização, então, se a gente pensar do ponto de vista da nossa sociedade, né, até a sociedade nossa, que é a brasileira, onde você vê muita presença da violência, do ódio, que está aí, né, até nas redes sociais, tudo isso faz parte dessa desumanização.
O aspecto da humanidade não está presente nesse meio. O aspecto da humanidade não é, tá? Não é pelo desprezo, por exemplo, das pessoas. Então, a atitude de Lula, só para encerrar aqui, essa opção que Lula fez, essa sensibilização humana do presidente de resgatar, né, de retirar os brasileiros que estão ali na zona de guerra, tanto de Israel quanto da faixa de Gaza, foi uma opção das melhores. Isso mostra essa humanidade que todos nós precisamos ter. Um grande abraço, sempre firmes no canal. Até a próxima.